Boa noite, irmãos. Prazer muito grande poder estar com os irmãos aqui nesta noite, principalmente meditando na palavra de Deus, um assunto tão importante para a igreja, para as nossas famílias. Nesta noite nós temos pensado como estão as nossas famílias. Sabemos que, no meu caso especificamente, que eu já estou com a minha família toda criada, os filhos já casaram e está morando só eu e a minha esposa na nossa casa. Então, o ninho está vazio. Mas graças a Deus que nós procuramos fazer o dever de casa com os nossos filhos. Nós damos graças a Deus pela família. Eu dou graças a Deus pela família que eu tenho. Eu posso dizer que é uma família abençoada por Deus. E a gente tem pensado assim, o que nós podemos fazer, porque existem as famílias mais novas, aqueles que estão começando o casamento e que precisam de bons ensinos da palavra de Deus, precisam de bons exemplos. Porque não adianta nada nós ensinarmos os nossos filhos se nós não dermos bons exemplos para eles. Às vezes, o exemplo fala mais do que as palavras. Então, nós temos que ter muito cuidado, nós temos que investir nas nossas famílias. Estava falando com o irmão Vantuí que, às vezes, falar sobre família só no mês de maio não é suficiente. Nós temos que falar o ano inteiro, trazer mensagens direcionadas para as nossas famílias. Porque o inimigo está procurando por todos os meios destruir as nossas famílias. Como fez desde o início, lá no Jardim do Éden, até hoje, continua fazendo. Ele ataca as nossas famílias, porque a família é a base da igreja. Atacando as famílias, o que pode acontecer? As igrejas vão ser prejudicadas. E nós sabemos que, desde quando houve essa pandemia trouxe muitos prejuízos para as famílias e também para a igreja. Sabemos que esta pandemia, as pessoas ficaram afastadas, as famílias ficaram afastadas. Às vezes tinha oportunidade de conversar com alguém e falar, não, tem um ano que eu não vejo a minha mãe nem o meu pai por causa da pandemia. E as pessoas se afastaram da igreja também. Isso criou um sério problema, um enfraquecimento nas famílias. A morte num membro da família. Então isso trouxe sérias consequências, que às vezes nós estamos vendo reflexos até o dia de hoje. E nós pensamos como Deus instituiu a família, como começou isso tudo. Nós queríamos pensar com os irmãos aqui nesta noite que Deus quer salvar as famílias. Não é só um membro da família, não. Deus quer salvar toda a família. E como iniciou? Se nós lermos aqui em Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 1, versículo 18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora, que esteja como diante dele. O que estava acontecendo com o homem? O homem estava sozinho. Ele estava dando nome aos animais, porque foi Adão que deu nome nos animais. E Adão, dando nome aos animais, ele via que cada um tinha o seu par.
Cada um casal era composto de macho e fêmea, cada um tinha o seu par, mas ele não tinha um correspondente a ele. Foi necessário que o homem ficasse esse tempo sozinho para ele sentir a necessidade que ele tinha de uma mulher correspondente a ele. E o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Não é só o homem, não, também a mulher. É necessário que haja uma união para que o casal seja completo diante de Deus, tanto o homem quanto a mulher. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele, uma auxiliadora. E foi isso que o Senhor Deus fez, constituindo ali a primeira família. Deus trouxe para Adão Eva, e ele disse: então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse a Adão: esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Eu quero dizer para os irmãos que esse fato de ser uma só carne, isso não é só na hora do casamento ali, não. Isso leva toda uma vida, irmãos. O fato de ser uma só carne é os dois terem os mesmos pensamentos, as mesmas, vamos dizer, iniciativas com relação à vida. E às vezes a gente vê casais que estão com 50 anos de casado que ainda tem algumas arestas para serem aparadas. Convivem, vivem juntos, mas às vezes ainda tem algumas coisas para serem aparadas. Por isso que e serão ambos uma carne, isso leva a vida inteira. E aí eu faço a pergunta: sua família tem problemas? A sua família tem problemas? Qual família que não tem problemas? Não existe uma família perfeita. A questão toda é como nós administramos os problemas que chegam para nós. Se nós lermos aqui também em Gênesis, capítulo 1, versículo 28. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou. Deus abençoe as nossas famílias. Desde que nós tenhamos propósito de obedecer a palavra de Deus. Por isso é necessário, quando vai haver um casamento, é necessário que haja propósitos desse casamento diante do Senhor, para que Deus abençoe esta família que está sendo formada. Então Deus abençoa as nossas famílias, desde que nós tenhamos propósito diante de Deus. Como nós vamos criar os nossos filhos? Como nós vamos passar valores para eles, valores espirituais. Eu costumo dizer que a melhor herança que nós podemos deixar para os nossos filhos é a herança espiritual. Não são bens materiais, imóveis, bens materiais, nada disso é suficiente. O que é mais importante é nós passarmos para os nossos filhos a criação
de andarem nos caminhos do Senhor e tomarem uma posição diante de Deus, aceitando Jesus Cristo como seu Salvador. Esta é a melhor herança que nós podemos deixar para os nossos filhos, a herança espiritual, passando valores para os nossos filhos. E como é o ensino da palavra de Deus? Se nós lermos lá em Deuteronômio, capítulo 6, a palavra de Deus nos diz: e falarás essas coisas andando pelo caminho, deitando-te, levantando, é a todo momento. Todo momento nós temos que estar falando para os nossos filhos da palavra de Deus. E principalmente deixando exemplos. Porque não adianta nada nós ensinarmos a palavra de Deus para os nossos filhos, mas não sermos exemplos para eles. Uma coisa que nós temos visto muito, e veio agora na direção do Senhor, uma coisa que eu tenho ouvido muito vídeos na internet, sobre aquelas pessoas que xingam dentro de casa. Os pais não devem xingar dentro de casa perante os seus filhos. Porque quando xinga, está trazendo o quê? Maldição para dentro da sua casa, para dentro da sua família. E é tão feio, principalmente uma família de crentes, a gente vê alguém xingando. É muito feio isso, irmãos. Nós temos que dar bons exemplos para os nossos filhos, para que eles possam ser felizes, para eles possam ver que aquele lar é um lar em que nós temos o Senhor Jesus Cristo como a base das nossas famílias. E o que a palavra de Deus diz a respeito dos filhos? Os filhos são o quê? Herança do Senhor. Os filhos são herança do Senhor. E nós temos que valorizar isso, ensinando os nossos filhos, andando pelo caminho, deitando e levantando. Nós temos que ensinar os nossos filhos. E aí eu faço uma pergunta para os irmãos aqui nesta noite. A nossa família é uma família forte? Hein? Hein, irmãos? Nós temos uma família forte? Então, vou dar um exemplo aqui para os irmãos. Famílias fortes é uma ferramenta de fortalecimento de vínculos como caminho para a prevenção de comportamentos que possam gerar prejuízo social, físico, espiritual ou emocional a crianças, adolescentes e suas famílias. Esse é o conselho de família forte. E eu queria apresentar para os irmãos aqui nessa noite 5 chaves para criar uma família forte. 5 chaves. Primeiro, ensinar bons valores. Ensinar bons valores. Porque nós estamos nos referindo, além dos valores da sociedade, nós temos os valores espirituais, que são os mais importantes. Faça uma reunião familiar. Se não puder fazer o culto doméstico diariamente, pelo menos uma vez por semana. Porque antigamente nós tínhamos tempo para nós fazermos o culto doméstico diariamente. Seria o melhor. A gente arrumar um tempinho ali para nós fazermos o nosso devocional com os nossos filhos. Eu não sei se eu já falei aqui na igreja, mas eu tinha uma situação que eu achei importante fazer o devocional com os nossos filhos. Quando? Quando eu ia levar eles para o colégio.
Todo dia de manhã cedo eu levava os nossos filhos para o colégio. E no caminho da nossa casa até o colégio, levava um livrinho de devocional da Boa Semente, e nesse caminho eles iam lendo. Um deles, cada dia um lia. E nesse caminho eu perguntava o que eles tinham achado. Conversavam a esse respeito. Eu quero dizer para os irmãos que foi uma bênção para os nossos filhos. E também para mim. Então era um momento que eu achei mais adequado, é quando eu levava, porque todo dia eu levava os filhos para o colégio. E todo dia a gente fazia o devocional no trajeto da nossa casa até o colégio. Então é importante para que as nossas famílias sejam famílias fortes. Fazermos uma reunião familiar, né? Pode ser diário, ou pode ser 3 vezes por semana, ou uma vez por semana. Uma outra chave: orem juntos em família. Orem juntos em família. Outra chave: frequentem a igreja juntos. Frequentem a igreja juntos. Uma coisa que eu sou sincero para falar, na minha opinião, irmãos, a gente não consegue imaginar o que é uma família onde os pais vão para uma igreja, um filho vai para outra igreja, outro filho vai para outra igreja. Não é legal. O ideal era estar juntos, frequentando a mesma igreja, obedecendo a liderança dos seus pais. Porque senão dá divergências de pensamentos. Um vai para uma igreja, outro vai para outra, tem divergências de pensamentos. E uma outra chave: leia a palavra de Deus. Essas são as 5 chaves para se criar uma família forte. Ensine bons valores, faça uma reunião familiar diariamente ou o quanto é possível, orem juntos em família, frequentem a igreja juntos e leia a palavra de Deus. Nós sabemos que hoje o inimigo está procurando por todos os meios atacar as nossas famílias. E quando nós estamos juntos, unidos, orando, lendo a palavra de Deus, nós estaremos fortes para essas investidas do inimigo contra as nossas famílias. Nessa noite nós queríamos pensar também, irmãos, como Deus quer salvar as nossas famílias. Eu já tinha dito que Deus não quer salvar apenas um membro da família. Deus quer salvar toda a nossa família. E é tão triste numa família de crentes, onde às vezes tem um membro que não confessa Jesus Cristo como seu Salvador. É muito triste isso. Nós queríamos pensar inicialmente na família de Noé. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Hebreus capítulo 11, versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu, e para a salvação da sua família, olha a responsabilidade da liderança do pai na salvação da sua família. Preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então Noé, ele teve essa preocupação. Nós sabemos pela palavra de Deus que Noé levou 120 anos para construir aquela arca.
120 anos. Os irmãos imaginam as pessoas que participaram da construção daquela arca. Eu acredito que não foi só Noé e seus 3 filhos. Outras pessoas ajudaram na construção daquela arca. Mas quem entrou na arca? O Senhor Deus falou para entrar na arca: Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. 8 pessoas entraram na arca. Os irmãos imaginam que quando veio o dilúvio, começou a chover, as águas começaram a subir. Quantas pessoas devem ter batido na porta da arca para Noé, para entrar na arca? Mas a porta da arca foi fechada pelo Senhor por fora. Noé não podia abrir. Quantas pessoas morreram? Hoje nós temos como exemplo o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, com muita tristeza a gente vê. Isso não representa que foi o dilúvio, mas uma percentagem muito pequena, nós já ficamos apavorados. Quantas pessoas morreram, quantas famílias foram destruídas, quantas casas que foram destruídas, bairros, cidades destruídas. E o dilúvio, as águas do dilúvio cobriram toda aquela geração que não deu ouvidos à palavra de Deus. Deus quer salvar as famílias. Nós vamos ver outro exemplo. Gênesis capítulo 19, 12 e 13. Família de Ló. Então disseram aqueles varões a Ló: tens alguém mais aqui, teu genro e teus filhos e tuas filhas? E todos quanto tens nessa cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-la. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos e saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. Seus genros não deram crédito à palavra de Ló. Foi tido como zombador. E com isso, os genros queriam tomar as suas filhas como esposas, eles ficaram para trás. E nós vemos que Deus queria salvar a família de Ló. Toda a família. E eu fico pensando, irmãos, como vai ser quando o Senhor Jesus Cristo vier nos buscar? Como vai ser? Será que as nossas famílias vão ser todas arrebatadas ou vai ficar alguém para trás? E a palavra de Deus, ela nos dá um conselho a este respeito. Está escrito em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8. Diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. E agora? Nós temos que aproveitar as oportunidades que Deus está nos dando. Deus está nos dando a oportunidade para nós
irmos atrás daqueles membros da família que ainda não têm Jesus Cristo como Salvador. O tempo urge. Outro dia eu vi um pastor falando que a igreja está se despedindo deste mundo. E eu concordo com esse pensamento. A igreja está se despedindo. A volta do Senhor Jesus Cristo está muito próxima, irmãos. E às vezes nós não estamos valorizando as profecias que foram cumpridas. As coisas estão acontecendo aos nossos olhos. Lucas, capítulo 19, versículo 9. Olha o que diz a palavra de Deus. Quando o Senhor Jesus entrou na casa de quem? Zaqueu. Lucas 19, versículo 9. E disse-lhe Jesus, depois que o Senhor tinha entrado na casa de Zaqueu, tinha alimentado lá, Zaqueu reconheceu que ele era um pecador, e o Senhor Jesus disse: hoje veio a salvação aonde? A esta casa. Pois também este é filho de Abraão. Hoje veio a salvação a esta casa. O Senhor quer salvar a sua casa. Será que toda a sua casa é salva? Irmãos, todos que estão aqui têm as suas famílias salvas por Jesus Cristo? Se nós formos ler o livro de Atos também, versículo 10, 1, 2, 24, 43, 44, 45, a casa de Cornélio. A casa de Cornélio também foi toda salva, depois que eles ouviram a pregação do Evangelho. Se nós formos ver também, aqui em Atos 16, quando aquele carcereiro ali de Filipos, ele disse, versículo 30, Atos 16, versículo 30, e tirando-os para fora, disse: Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E nós sabemos que toda a casa do carcereiro foi salva pela pregação do apóstolo Paulo. Então, o Senhor Deus quer salvar as nossas famílias. E eu queria fazer uma ilustração para os irmãos aqui nesta noite, para nós encerrarmos, sobre a família de Deus. Há alguns anos, meu pai se interessou em pesquisar a lista de antepassados da família. Ele conseguiu voltar atrás até 1792, ano do nascimento do trisavô dele. Ele distribuiu a todos os familiares uma cópia dessa árvore genealógica. Olhando para aquela lista de nomes, eu comecei a pensar no sentido da nossa vida. Nós trabalhamos tanto para conseguir uma porção de coisas. Esforçamo-nos para realizar feitos que deixem a nossa marca na lembrança das pessoas.
Tentamos obter a longevidade. Quem não está querendo viver mais? Perguntar aqui todos os irmãos, cada um vai querer viver mais, né? Tentamos obter a longevidade, mas o que resta no fim? Só o nome numa lista. Só um nome numa lista. Às vezes, nem os netos lembram da gente. Não é assim? Depois que passa o tempo, nem os netos lembram dos avós. Mesmo personagens mais famosos acabam reduzidos a algumas linhas num livro de história e os seus grandes feitos são questionados ou mal interpretados. Pessoas que foram famosas outrora, hoje fizeram muitas coisas, mas eles têm só um pequeno, como se diz assim, pequeno enunciado num texto de um livro. As pessoas não são nem lembradas. Então, eu descobri na Bíblia que Deus também anota nomes numa lista. Deus anota nomes numa lista. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor. Está escrito em Malaquias, capítulo 3, versículo 16. Toda a nossa vida está escrita diante do Senhor. Há um memorial escrito diante de Deus sobre a nossa vida. Tudo aquilo que nós fizermos aqui neste mundo. Só que não são nomes de pessoas mortas. Porque o Senhor Deus não é um Deus de mortos. O Senhor Deus é um Deus de vivos. Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. Mateus 22, 32. Pensei nas duas listas. Vamos pensar nas duas listas. A minha genealogia e o memorial de Deus. A minha genealogia e o memorial diante de Deus. E concluí que vale mais estar na lista de Deus e na sua presença eternamente, realizando-se nele, recebendo dele o que é necessário para uma vida plena. Nós, sem esperança, como órfãos neste mundo, podemos fazer parte da sua família de amor, através de Jesus, que nos reconciliou com o Senhor Deus. Quer ver, irmãos? Vamos abrir aqui em Apocalipse, capítulo 20. Versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Eu faço a pergunta: qual
Qual lista que você prefere estar? Na sua genealogia ou na lista de Deus? Quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador, nós temos o nosso nome escrito aonde? Aonde? No livro da vida. Nosso nome está escrito lá, no livro da vida, na lista de Deus. Nós damos graças a Deus que nós, os crentes, não vamos comparecer perante o juízo do grande trono branco. Estou certo, irmão? Hein? Nós não vamos comparecer, porque nós já ajoelhamos diante do Senhor Jesus Cristo, reconhecendo Jesus Cristo como nosso único, eterno e suficiente Salvador. E eu quero fazer, agora nessa noite, um apelo. Se você ainda não faz parte da lista de Deus, se você ainda não tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que você possa pensar nesta noite sobre a sua situação e sobre o destino, sobre o seu destino eterno. Deus está te dando mais uma oportunidade nesta noite. Se você ainda não faz parte da lista do Senhor Deus. Que Deus nos abençoe nesta noite. Deus possa abençoar cada família aqui nesta noite. E que nós possamos ter esta responsabilidade sobre a salvação da nossa família. Deus quer salvar a nossa família. Não é só um membro. Deus quer salvar todos os membros da nossa família. Que Deus nos abençoe nesta noite. Amém.